E aí, quem é que manda? Quem que manda na sua vida? Vamos continuar falando dos mandamentos? Vamos lá! Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita o opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo deste canal Discípulos de Cristo. Muito bem, semana passada falamos sobre os 4 primeiros mandamentos. É aquele texto que se encontra em Êxodo 20, onde Deus escreve nas tábuas da lei, nas tábuas de pedra, Deus escreve ali com o seu próprio dedo, ali os 10 mandamentos. Essa é uma parte da Bíblia que o próprio Deus escreveu. Na semana passada, nós falamos dos 4 primeiros. Por quê? Porque eles se referem em relação do homem direto com Deus. Os 4 primeiros vão falar desse relacionamento do homem com Deus, da criatura com o Criador que o criou. Hoje nós vamos falar os outros 6. Estes outros 6 vai falar entre nós irmãos. Como que um irmão deve se relacionar com o outro irmão. Vamos abrir no texto base, ali em Êxodo, capítulo 20, e vamos então iniciar ali a partir do 5º mandamento, que vai estar no versículo 12. Olha o que diz aqui já o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meu querido, olha, este é um mandamento muito profundo, muito poderoso. Se nós honrarmos os nossos pais, Deus se agrada de nós. Um dos princípios que Deus muito zela na sua palavra, que está relacionado ao nosso agir, é o princípio de autoridade. Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores. O princípio da autoridade, ele é tremendo, tremendo. E a autoridade natural sobre nossas vidas são os nossos pais. Então nós devemos honrar os nossos pais. Eu, quando jovem, ali novo convertido, até antes de me converter, Deus já havia colocado isso no meu coração. E no que eu pude, nas minhas forças, até mais das minhas forças, eu honrei meus pais. Enquanto eles estiveram comigo, eu honrei eles. Eu fiz tributos a eles. Eu fiz o que estava ao meu alcance, até coisas que não estavam ao meu alcance, para honrar os meus pais. É muito importante nós termos isso em mente, tá? O respeito, Tem pessoas que falam com o pai, o velho, o seu velho, tá? O meu velho. Não, irmãos, Se for no sentido pejorativo, é complicado, Nós temos que ter uma forma carinhosa de falar com os nossos pais, Tem gente que fala assim, meu velhinho, cada um sabe o que está dentro do seu coração, mas nós temos que ver se as palavras que nós estamos proferindo estão honrando
ou depreciando os nossos pais, porque nós temos que honrá-los em todos os momentos da nossa vida. Minha mãezinha querida, que eu tenho certeza que me aguarda lá, que está nos braços de Jesus, o que eu pude fazer para honrar essa mulher, eu fiz e eu honrei. Meu papai querido, o que eu pude fazer para honrá-lo, eu honrei. E aí um dia eu estava meditando o que eu podia fazer até mesmo depois da morte, como honrar os meus pais depois que eles passaram para a eternidade, porque faz alguns anos que eu não tenho meus pais comigo aqui. E aí o Espírito Santo me deu uma boa dica. Ele falou assim: como está o túmulo do seu pai? Nós sabemos, irmãos, que nós, servos de Deus, sabemos que ali no túmulo tem apenas os restos mortais, né? O que sobrou de osso ali, nós sabemos disso aí. Mas aquilo ali é a memória, né? E estava tudo rachado, um túmulo tudo abandonado, tudo largado. Aí eu chamei meus irmãos, nós nos unimos ali e fizemos ali um trabalho bonito mesmo para honrar o meu pai até mesmo depois que ele foi para a eternidade. Então é muito importante. Os fariseus, esses fariseus, hein? Eles criaram uma forma de ganhar mais dinheirinho, mais monezinho, né? Eles gostavam de um dinheiro, esses fariseus. E aí eles criaram e inventaram uma oferta. E o nome dessa oferta chama Corban. Então o que a pessoa fazia? A pessoa ia ali fazer uma grande oferta no templo para os fariseus, e ali então ele estava desobrigado de cuidar dos seus pais, né? Isso era um pecado gravíssimo. Jesus censura eles, né? Jesus fala para eles: por vossa tradição vocês estão deixando de cumprir o mandamento de Deus. Então lembre-se disso. Honrar pai e mãe é mandamento de Deus. Vamos lá? O sexto é fácil. O sexto não precisa muita explicação, não. Está no versículo 13. Não matarás. Né? Não matarás. Mas às vezes, eu tenho um escritor que eu gosto muito dele. Eu gosto muito desse escritor aí. E Augusto Cury. E ele fala que, ele cita nos livros deles, que às vezes nós sepultamos amigos e pessoas da nossa vida. E isso às vezes acontece mesmo de fato. Nós isolamos as pessoas das nossas vidas e sepultamos eles. Isso nós temos que lutar contra isso, irmãos, e não deixar isso acontecer. Isso não pode acontecer em nossa vida em hipótese nenhuma. Nós temos que seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não podemos matar as pessoas em nosso coração. Você para lá e eu para cá. Nananina, não. Não foi assim que o Senhor Deus nos pediu. Nós temos que andar na eclésia, na koinonia, na comunhão. É isso que o nosso Deus nos ordenou. Versículo de número 14. Não adulterarás. Ah, pastor, esse é fácil. Esse é moleza, pastor. Nunca fiz isso, eu não faço isso, essa não é a minha prática. Pois é, mas Jesus ele dá uma apertadinha nos parafusos ali no Novo Testamento. Jesus fala assim: está escrito na vossa lei, né? Na época de Jesus os capítulos não eram, a Bíblia, a Torá, a Bíblia não era dividida por capítulo nem por versículo. Essa divisão capítulo e versículo vem lá no ano 1100, 1200 mais ou menos. Então Jesus sempre cita na vossa lei, né? Se tivesse divididinho, ele citaria. Mas e o Senhor Jesus, ele nos diz: não está escrito na vossa lei? Não está escrito ali, ele falaria hoje, não está escrito ali em Êxodo?
não adulterarás, né? E aí ele dá uma apertadinha no parafuso ali. Aquele que olhar para uma mulher com má intenção no seu coração, já adulterou com ela. Apertou, né? Pois é isso aí. Queridos, nós vivemos num país sexista, o nosso país é um país sensual, país tropical, né? Eu já dei uma pisadinha fora do Brasil e vi alguma diferença nessa área. Tem países até piores, tá? Mas tem países que não são tão sensuais como o Brasil. E nós temos que vigiar nessa área, né? Olha o seu celular sabe que você é do sexo masculino, ele sabe as suas preferências, né? Esses canais de entretenimento, ele sabe as suas preferências, então vamos vigiar nessa área, vigia nessa área, tá bom? Não adulterarás, não olhar com má intenção para aquilo que não pode ser olhado. 8º mandamento, versículo número 15, não furtarás. Não, eu não roubo nada não. Eu me lembro de uma escola bíblica que nós tivemos, que ali o escritor ele trazia algo muito profundo. Aquele que retém aquilo que não é seu, está furtando. E ali o escritor dava alguns exemplos, né? E eu me lembro nessa época que eu trabalhava numa empresa, e às vezes pequenos objetos insignificantes, né? Você pega aquele pequeno objeto ali e acaba levando para sua casa até sem má intenção. É coisa no automático ali. E aí quando eu vi, tinha algumas coisas na minha casa que não eram minhas. Eram coisas, se somar tudo, irmãos, não dava 10 reais. Mas não eram minhas. Às vezes, eu vou imprimir aqui uns hinos para me cantar ali com a mocidade ou com o círculo de oração, e eu vou imprimir lá no meu serviço mesmo. Teu patrão está sabendo disso? Se ele estiver sabendo e estiver de acordo, tudo bem. Se ele não tiver, isso pode configurar um furto. Esse negócio, antigamente os crentes oravam mais que hoje. Mas esse negócio, eu vou lá no banheiro da empresa orar. Não. Você não é pago para orar. Você é pago para trabalhar. Você vai no banheiro da empresa fazer as suas necessidades e volta rapidinho para o seu posto. Porque você é pago para trabalhar, né? Então nós não podemos furtar o tempo, né? E o tempo, né? Deus pede para nós um devocional. Deus pede para nós, entra no teu quarto, no teu aposento, ora a Deus. O Senhor nos pede isso aí. E aí? Nós não estamos furtando o tempo, não? Vamos falar de dízimo ou não? O que vocês acham? Né? Vocês conhecem muito bem o ensinamento sobre os dízimos e as ofertas alçadas, né? O que diz lá o princípio bíblico? Roubará o homem a Deus? Tá? Será que nós não estamos furtando? Eu, graças a Deus, pela sua bondade e graça, não. Mas é coisa, vocês também, eu sei que não. Mas é coisa para se meditar, né? É coisa para se meditar. Eu não estou furtando o tempo, o meu tempo com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, né? Eu estou ali no celular ali, e aí? Essa palavra furto, não furtarás, é muito ampla. Não é só o bandido, não, que está cometendo ali o crime, não. Ela é muito ampla. Às vezes nós furtamos as nossas próprias emoções, né? O homem, ele tem uma especialidade, ele gosta de se auto-sabotar, né? Às vezes a gente faz isso. Então nós temos que meditar nisso aí e pedir ao bondoso Espírito Santo que Ele nos dê a sua graça para que nós tenhamos uma vida equilibrada, cada coisa ao seu tempo, viver Eclesiastes 3,
Cada coisa ao seu tempo, para nós não furtarmos o tempo do Senhor, para nós sermos abençoados. Vamos para mais um, para o nono. O nono está no versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Meus irmãos. E aí? Né? E aí? Eu aprendi há alguns anos atrás um princípio que eu uso ele em todas as áreas da minha vida. Eu não falo algo que eu não sei. Eu aprendi isso. Eu não falo. Eu não uso achismo. Eu acho que o fulano tá... Não. Eu só trabalho com fatos. Se o fulano me falou, aí eu tenho elementos para dizer, o fulano me falou isso e isso e isso. Né? Então, e tem uma palavrinha aí, crente não faz essas coisas não, né? Que é chamada fofoca. Fica aí pessoas falando de terceiro sem a pessoa estar presente. O fofoqueiro, quem é o fofoqueiro? É aquele que fica falando da vida alheia sem essa pessoa estar presente. Isso é fazer fofoca, né? Fica denegrindo a imagem das pessoas, fica diminuindo as pessoas sem a pessoa estar ausente. Então nós temos que vigiar nessa área e não dar falso testemunho. Em hipótese nenhuma nós podemos dar falso testemunho. E o 10º, olha só, o 10º mandamento, chegamos aqui, que beleza, encontra-se no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Irmãos, aqui nós vamos ver lá em Gálatas as obras da carne e os frutos do Espírito. E uma das obras da carne que se fala é a inveja. Não podemos ter inveja do nosso próximo. Não podemos cobiçar nada do nosso próximo. O que é meu está nas minhas mãos e foi meu Deus que me deu. E é isso que eu tenho que administrar como bom mordomo de Cristo. Se Deus resolveu prosperar outro irmão, dar um carrão para o outro irmão, que o outro irmão seja abençoado com aquele carrão. Se Deus deu para um carrão condições financeiras ali para um ímpio, que ele seja abençoado nas suas condições financeiras, nos seus carrões e tudo. Mas nós, servos do Deus Altíssimo, não podemos cobiçar nada, absolutamente nada. Nem o marido, viu? Às vezes ali a pessoa fica cobiçando o marido da outra. Não pode. Não, aqui diz, nem casa. Eu queria ter uma casa. Não. Nem mulher. Não. Tá? Nada. Aqui fala de elementos da época, que nem servo, serva, boi, asno. Nada. Tudo que seja do teu próximo, você não deve cobiçar, muito menos eu. Nós não devemos cobiçar. E aí, queridos, finda-se aqui essa palavra poderosa, que é a palavra de Deus, os 10 mandamentos do Senhor, que nós sabemos que no Novo Testamento se resume em 2 mandamentos apenas: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aprove a Deus, através do Espírito Santo, colocar no meu coração para nós detalharmos aqui passo a passo, para que nós tenhamos um entendimento melhor e para que nós venhamos a praticar isso de uma forma melhor, e fazendo isso nós venhamos adorar o nosso Deus de uma forma melhor, e Deus se agrada de nós e Ele distribui para nós as suas preciosíssimas bênçãos. Que Deus te abençoe e te guarde.
que o Senhor te prospere em todos os teus caminhos. Pai, no nome santo e doce de Jesus, concluímos aqui, Senhor, esse estudo sobre os 10 mandamentos. Que esses mandamentos, Senhor, venham estar latentes em nossas vidas e que nós vigiemos nele todos os dias para que nós possamos cumpri-los, ó Pai. E se porventura em algum momento nós escorregarmos em algum, que nós tenhamos a sensibilidade no Espírito Santo de reconhecer, pedir perdão a Ti e novamente caminhar em direção a Ti, nessa perfeição que o Senhor nos pede. Pai, abençoa os meus irmãos queridos, derrama da sua glória, da sua graça. Pai, abençoa o Ailton, abençoa a Maria, Pai, abençoa a Ágata, oh glória a Deus, abençoa essa menina poderosamente. Pai, derrama da sua glória, da sua graça, do seu poder na vida dos meus irmãos, ó Pai. Assim oramos e te agradecemos e o fazemos no nome daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se Jesus não voltar, nos encontramos nas próxima segunda-feira ou nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.